Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma crítica aqui no canal da SB Cinema, agora com spoilers. Eu sou Bruno Albuquerque e antes de comentar todos os spoilers do filme, se você não quiser saber nada, você tá no vídeo errado. Então eu lancei um vídeo sem spoilers, ele tá aqui no izinho, basta que você clicar lá. Eu vou deixar aqui também no primeiro comentário aqui do vídeo pra você clicar e assistir a minha crítica sem spoilers, caso você não queira saber nenhum detalhe importante da narrativa da trama. Se você já viu o filme ou se você não se importa com spoilers, vamos agora ao que interessa. E eu vou testar uma coisa diferente nesse vídeo, eu vou dividir ele por capítulos, tá? Cada capítulo eu vou falar sobre um assunto diferente. Aqui embaixo no vídeo você vai ter um menu para você escolher algum ponto que você queira saber logo para você avançar, e lá no final eu vou comentar em detalhes por que é que o filme termina do jeito que termina. Eu preciso comentar em detalhes as cenas em que eu achei a direção do John Krasinski sensacionais. Eu acho que a que se destacou mais pra mim é aquele momento breve, mas extremamente tenso, de quando a filha, eu vou chamar de filha, de filho, de bebezinho, pra me referir aos personagens, do que eu realmente não me lembro 100% dos nomes, então eu vou me referir a eles dessa forma. Quando a filha tá lá com o Cillian Murphy e eles estão na ilha, e ela precisa entrar naquela cabine da rádio, aquele mini traveling, digamos assim, da câmera, acompanhando o pé dela, ela quase encostando numa xícara. Ela pisa num negócio lá que tem um papel que tem algumas fitas em cima, que tudo que o pé dela quase toca poderia fazer muito barulho e arruinar tudo. E aquele plano fechado com aquilo acontecendo é sensacional. E me lembrou uma coisa que eu ensino muito aqui nos cursos da SB Cinema, ensino demais os nossos conteúdos gratuitos, que é o ensinamento do João Godoy, onde ele diz que a direção de arte, ela pode pensar no som também que aqueles objetos podem fazer. Então a direção de arte do filme aqui soube colocar ali naquele local, escolher um local que com certeza tem muitos itens, há uma certa bagunça porque é um local de transmissão de rádio bem antigo, então tem muitas fitas, tem xícara, tem papéis, tem vários itens naquela cena, naquela mesa ali distribuídos, e todos esses itens, se ele simplesmente cair em cima da mesa, ou se ele cair no chão, pior ainda, ele pode fazer um barulho tremendo, e do lado ali tem um dos monstros que se você fizer um mínimo barulho, ele vai lá, ele ataca e ele mata, e eles estão num momento ali essencial, porque se eles não conseguirem matar o monstro ali, o monstro vai matar todo mundo na ilha. Então é uma cena muito carregada, é uma cena que tem um impacto narrativo sensacional, e a escolha dos itens da direção de arte naquela cena tem um papel fundamental na construção da tensão naquele momento. É uma cena sensacional que eu acho que só por ela já vale o ingresso do filme. Um detalhe que a gente sempre fala da teoria das cores, né, da psicologia das cores, é a utilização da cor vermelha aqui no filme. Logo quando a menina, a filha, ela chega naquele vagão de trem e a gente já vê que aquele vagão é vermelho, o filme não precisa falar mais nada, não precisa fazer mais nada pra gente já sentir, a gente já sacar que alguma coisa muito errada vai acontecer naquele vagão, e acaba acontecendo. Ela quase morre naquele vagão por ela achar que era muito independente, por ela achar que ela era autossuficiente, eu acho que esse termo é melhor. Ela simplesmente não consegue recarregar a arma enquanto coloca lá o seu aparelho auditivo na caixa de som, e ela quase morre e é salva pelo Cillian Murphy. O que eu achei um pequeno probleminha no filme, porque fica muito óbvio, apesar da construção da tensão ser enorme, como é logo no comecinho do filme, é muito óbvio que alguém vai aparecer pra salvar ela, e em momento algum eu achei que ela fosse morrer ali, em momento algum eu temi pela segurança dela. Você teme mais pelos sons que ela faz, o susto que você pode levar, os monstros surgem de repente, inclusive é sensacional a forma como o monstro surge, a gente vê o corredor desfocado, ela fica na frente, quando ela sai da frente do corredor, o monstro já está lá e nós não escutamos porque ela também não escuta. E aí entra mais um detalhe da direção do filme, que é a direção de som completamente imersiva, que coloca em diversos momentos do filme o silêncio absoluto pra gente imergir na narrativa e também construir a tensão nesse momento de uma forma. Em outro momento ele constrói o drama da personagem, quando ela pensa que o Emmett, é o Emmett, não é o nome dele, que é o personagem do Cillian Murphy, eu não lembro direito o nome dos personagens, peço desculpas aí pra vocês. Ela pensa que ele fugiu com as coisas dela, mas na verdade ele foi só procurar um barco, aí ele volta dizendo que achou o barco. Nesse meio tempo em que ela acredita que ela foi abandonada, a gente vê a personagem sofrendo, andando desolada, chorando, gritando no silêncio, quer dizer, nem gritando, é como se ela estivesse gritando, ela sofrendo ter sido abandonada pelo cara, ter sido enganada por ele. Eu fiquei pensando, cara, se esse momento tivesse som, a gente com certeza estaria ouvindo uma música triste, a gente estaria ouvindo uma música que com certeza iria guiar a nossa emoção. Mas aquela cena, por si só, é tão emocionalmente, dramaticamente impactante, e a forma como ela é dirigida, a forma como a menina tá enquadrada, a própria atuação dela, que é incrível, e pra fechar com chave de ouro, aquele clímax sensacional. Aquela forma como o John Krasinski enquadra tanto ela quanto o irmão, os dois ao mesmo tempo, se auxiliando à distância, porque ela tá mandando aquele sinal pro rádio, ele tá utilizando o sinal pra poder
poder afugentar o monstro. Os dois estão encarando de frente o monstro e os dois estão ali ao mesmo tempo, amadurecendo, crescendo e se transformando em adultos. Puta merda, cara, é sensacional. Ele e ela estão no mesmo lado do quadro, eles estão avançando contra o monstro, é como se aquela ali fosse uma representação visual deles enfrentando os desafios da vida, eles enfrentando os desafios que vão aparecer na sua jornada de crescimento, na vida de amadurecimento. Eles estão literalmente amadurecendo, se tornando pessoas mais preparadas pro que aparecer. Pra mim esse é o grande arco narrativo do irmão dela, do filho, né, que ele é muito medroso desde o primeiro filme, muito amedrontado. Aqui no começo do filme ele não consegue, ele sabe da situação, mas ele não consegue controlar o grito dele quando ele se machuca lá naquela armadilha, e aqui ele vai aprendendo a controlar isso, e ele pega a arma na mão e aponta pro monstro e atira nele e vence a situação. Eu achei sensacional. E já falando sobre o clímax, eu acho que ele tem uma relação muito forte com o clímax do primeiro filme, que também tem um apelo emocional muito forte lá do pai sacrificando pela família. Eu falei na outra crítica, na crítica sem spoilers, que pra mim o primeiro filme é uma carta de amor do John Krasinski à família dele. Inclusive o Thiago, nosso editor, botou um trechinho na entrevista onde ele confirmou isso. Olha só que legal. But the thing I really connected to was this idea of family and this idea of protecting your kids. But on a movie like this, I don't think I've ever put so much into a movie, not only career-wise, but also personally. This is weirdly a love letter to my daughter. E aí, pra mim aqui, ele continua falando sobre a família e ele continua falando sobre os filhos, né? O primeiro filme também é sobre os filhos, agora ele tá falando sobre os filhos também, só que de uma nova perspectiva, falando sobre amadurecimento, sobre os filhos caminharem com seus próprios pés, caminharem as suas próprias jornadas sozinhos, amadurecendo, preparados pra enfrentar o que tá por vir. Muito bacana ele utilizar um filme de terror, utilizar todo esse universo que ele tá construindo pra debater um assunto tão interessante. O personagem do Cillian Murphy, pra mim, é uma das coisas mais enigmáticas do filme. Ele é muito dúbio, você não sabe o tempo inteiro o que é que ele quer, se você pode confiar nele, se você não pode. Ele é muito calado, muito reservado. Até os desenhos, os simples desenhos que ele faz do próprio filho, ele esconde, não quer que ninguém veja. E aí eu trago alguns questionamentos, né? Tem toda uma sequência no filme onde o filho, né, o irmão da família lá, começa a procurar lá naquele lugar onde eles estão, coisas que ele tá esperando a mãe dele, ele começa a investigar o local, e aí ele encontra o que me pareceu ser a esposa do Cillian Murphy morta, mas parecia que ela estava numa mesa de cirurgia. Era como se ele estivesse fazendo testes com ela. Que testes especificamente são esses que ele estava fazendo com ela? Será que foi ele que matou ela? E aí entra um pequeno probleminha do filme. Esse filme ele parece muito um episódio de série, porque ele acaba de repente, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e ele não responde essa pergunta, fica no ar. Que nem o final de Loki, não respondeu várias perguntas. Tem uma personagem de Loki lá que ela pega um portal e vai pra algum lugar, ninguém sabe pra onde, ninguém sabe o que ela vai fazer lá, e ficou por isso. Aqui é bem parecido, me pareceu muito esse núcleo narrativo lá do Loki, em que você não sabe exatamente o que é que aquilo significa, o que é que aquilo pode acontecer, e a gente nem sabe se Um Lugar Silencioso parte 3 vai realmente sair do papel, e fica esse questionamento. Um outro questionamento que me ficou, assim, aqueles zumbis, digamos assim, aquela galera bizarra que ele diz que são seres humanos que sobraram, que não vale a pena salvar, por um breve momento me pareceu que ele conhecia aquela galera, que ele sabia quem aqueles caras eram, e eles pareciam ter alguma modificação genética, alguma coisa assim, porque eles têm um olho avermelhado, aquela menininha tem uma cara meio deformada, e quando a gente vê a esposa morta lá, o corpo da esposa, ela tá totalmente deformada. Eu fiquei pensando, será que ele tava fazendo algum experimento? Será que ele tava tentando mesclar alguma coisa, sei lá, o DNA da criatura com o ser humano, de alguma forma para poder preparar a gente? E aí fica mais um questionamento. Aqueles caras, quem eles eram de fato? O que que eles faziam? Qual era a deles ali? O filme não responde, não precisa responder, mas eu fico pensando, ao mesmo tempo em que ele apresenta, não é estranho ele não responder essa pergunta? Ele levantar uma questão que ele não responde, ele introduz todo um grupo de personagens que ele não se aprofunda. Diferentemente daquela família, daquela grande família, digamos assim, lá da ilha no final, eles são apresentados, é meio que explicado quem eles são. Esses caras, não. Por quê? Fica aí o questionamento. E vamos agora ao final do filme e por que ele é tão abrupto. Ele tenta ser uma continuação, não só em termos narrativos de continuar aquela história, de mostrar o que aconteceu após os eventos conclusivos do filme anterior, mas ele tenta ser uma continuação em espírito, em estilo. Ele tenta emular o estilo do filme anterior, ao colocar ali no final, esse final que acaba de repente no meio de um embate. O primeiro filme também termina com a mãe carregando a arma para poder atirar em todos os monstros. Dá a impressão de que todos os monstros da região vão para lá e ela vai matar
matar todos eles e o filme simplesmente acaba. Mas a diferença é que o primeiro filme ele tem um começo, meio e fim bem fechadinhos, ele tem um arco narrativo bem fechado. Esse aqui não tem esse final tão fechado, o final fica muito em aberto, já que a filha tá longe da mãe, a gente não sabe se elas vão se encontrar. Elas muito provavelmente vão se encontrar, visto que agora ela conseguiu matar o monstro que tava lá na ilha, a mãe também conseguiu matar o monstro que tava escondido lá na base onde eles estavam escondidos em terra firme, e você fica se perguntando, será que foi? Mas a gente meio que sabe que eles vão se encontrar. Assim como no final do primeiro filme, a gente fica, será que ela vai conseguir matar todos os monstros? Mas a gente meio que sabe que ela vai conseguir matar. O único problema, digamos assim, é porque esse aqui, ele literalmente, ele acaba de repente. Quando o clímax, ele é concluído, o filme acaba ali. Bum, de uma vez, corta pro preto e acabou o filme, e você fica com aquela sensação de que o filme não tem final, porque ele encerra bem no clímax. Eu até falo isso do Tubarão, do Spielberg, que eu sinto que ele encerra logo no clímax, mas até o Tubarão tem uns 2 minutinhos depois ali, só mostrando que os amigos se reencontraram, eles estão voltando pra superfície, nadando lá, né, e eles vão, e aí o filme acaba. Aqui não, aqui tá no ápice, tem o ápice da narrativa, tem o ponto máximo de conflito, e o filme acaba ali, a gente não vê nada depois, e fica por isso. Então pra mim meio que fica subentendido o que vai acontecer logo depois, assim como ficou meio que subentendido o que ia acontecer logo depois do final do primeiro filme. Mas eu concordo que aqui de fato ele encerra de repente e dá essa impressão de que a história não foi concluída, mas ela foi, porque o arco narrativo do filme é o arco de transformação dos irmãos, eles amadurecendo, eles crescendo, eles aprendendo a enfrentar os problemas por si só. Melhor dizendo, eu acho que esse é o arco narrativo do irmão, enquanto o arco narrativo da irmã seria ela confirmar que ela é amadurecida, que ela sabe o que ela tá fazendo, é uma jornada de confirmação. Ela é muito esperta, ela é perspicaz, ela é diferente e ela é muito determinada. E pra mim a jornada dela é uma jornada de confirmação. Aquela cena no final dela com o Cillian Murphy olhando pro mar e ele fala, foi você que fez isso. Foi você que conseguiu. Pra mim aquilo ali é o arco dela sendo concluído e logo depois no clímax temos o arco do irmão. É sensacional. Mas e o que é que você achou do filme? O que é que você achou do final? Você acha que ele acaba de repente? Você gostou do final do jeito que tá? Qual é a sua opinião sobre Um Lugar Silencioso parte 2? Comenta aqui embaixo, os spoilers estão liberados, quem tá aqui tá por conta e risco, sabe que vão ter spoilers, então fica à vontade pra contar o final do filme aqui, pra você falar em detalhes sobre o que acontece. Não esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal da SB Cinema, e se você quiser receber todos os nossos vídeos, estamos lançando críticas toda semana. Aqui embaixo no primeiro comentário eu vou deixar o link pro nosso grupo do Telegram, o Galera do Cinema, pra você não perder nenhuma novidade, tá bom? Forte abraço e vida longa ao cinema.